Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahide Palharim. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 42, versículo 13. E assim que você achar, olha ao teu lado para ver se tem alguém sem a palavra de Deus e divida com a pessoa a leitura. Já achou? Gênesis 42, verso 13 diz assim: E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Amém? Alguns homens estão conversando com outro, que é muito importante e poderoso, estão se colocando como servos e dizendo: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Amém? Agora eu leio de novo, e cada pessoa que está comigo aqui na Paz de Vida, sede da Zona Oeste, Lapa, São Paulo, Brasil, repete em seguida: E eles disseram, bem alto, e eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Amém? Você crê que houve esse diálogo realmente entre alguns homens? Se você crê que esse diálogo, inclusive, foi orientado por Deus e está na palavra de Deus, porque é um texto que nos serve de inspiração. Se você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para essa palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso. Diga glória, glória, glória ao teu nome. Você que está ouvindo à distância, pela internet ou pela rádio, junte-se a nós agora. Abra a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Pai querido, recebe o louvor de todo este povo e sobre cada vida que te glorifica. Derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Vem falar com cada pessoa aqui presente. Fale com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Senhor. Podem sentar. Veja só. No momento em que este diálogo foi travado, estes homens estão falando a respeito dos irmãos de sangue e eles dão a informação para aquele homem poderoso que eles são 12. O mais novo está com o pai, porém um já não existe. No entanto, eles falam isso justamente para o homem que é aquele irmão que eles pensam que já não existe. E por que eles não estão reconhecendo o próprio irmão? Porque aquele homem está agora com cerca de 40 anos de idade e eles imaginam que o irmão já não existe há 23 anos. Porque há 23 anos atrás, estes homens aqui praticaram um ato de traição, um ato leviano contra a vida do próprio irmão que se chamava José. Então vamos voltar no tempo
a partir desse diálogo aqui. Vamos voltar 23 anos no tempo para entender o que aconteceu lá atrás. O que aqueles homens fizeram? Então veja, eles traíram o próprio irmão, na época o caçula, por causa da inveja, muita inveja. E eles tinham inveja deste irmão caçula, que se chamava José, porque ele era o filho querido do pai. E os demais irmãos tinham ciúmes daquela preferência. E eles também tinham inveja de José, porque José era um camarada sonhador, um sujeito bom, limpo de coração, uma pessoa generosa, uma pessoa verdadeiramente boa. E eles eram maus. E José costumava denunciar para o seu pai as leviandades dos seus irmãos. José não compactuava com as coisas erradas que os seus irmãos faziam e contava para o pai. Então, mais ódio ainda eles tinham. E José sonhava muito. Ele sonhava até de olhos abertos. E ele acreditava nesses sonhos que ele tinha. E geralmente os sonhos que José tinha eram sonhos proféticos. E aqueles sonhos também provocavam a inveja dos irmãos. Vamos comigo no capítulo 37 de Gênesis aqui, e vamos ler a partir do versículo 5, a respeito de um sonho que José teve, e que depois se repete de outra maneira, e que vai fazer os seus irmãos, 23 anos antes, sentirem muito ódio. Olha o que diz aqui. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. José era um sonhador. E ele acreditava naquele sonho, e ele já tinha discernimento para compreender o que aquele sonho significava. Aí José vem e tem outro sonho, versículo 9, ó. E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então José sonhava coisas que ele compreendia como eram, contava aos irmãos, os irmãos interpretavam na hora e já sabiam também o que iria acontecer, mas não queriam aquele resultado. E até Jacó, o pai de José, quando ouviu o filho contando o último sonho, entendeu na hora o significado. Então todo mundo sabia o que aqueles sonhos de José queriam dizer. E José acreditava que aquilo ia acontecer. Mas um dia, os seus irmãos tentaram destruir com todos os seus sonhos. Versículo 20. Olha o que os seus irmãos planejaram. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Aí eles planejaram matar José, e quando José chegou, ele estava assim com uma túnica toda colorida, que tinha sido um presente especial do seu pai. Eles avançaram sobre José, e a primeira coisa que fizeram foi arrancar a túnica. Veja o versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores.
Tiraram a túnica. Aí também tiraram a oportunidade dele sobreviver, a água, porque sem água ninguém vive, e jogaram José numa cova sem água. Versículo 24, ó. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. E além de tirarem isso de José, resolveram tirar a sua liberdade também, porque um dos irmãos convenceu: o que nós vamos ganhar matando esse sonhador? Não vamos ganhar nada. Vamos vendê-lo como escravo. Olha só, está passando uma caravana de beduínos. Vamos vendê-lo como escravo. Então, tiraram também a liberdade de José. Isso os próprios irmãos. Versículo 28. Olha só. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. E José acabou como escravo na casa de um egípcio chamado Potifar. Versículo 36. Acompanhe comigo. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então José repentinamente perdeu tudo. Ele amava tanto seu pai, foi apartado da presença do seu pai, o Jacó. Ele gostava muito da sua mãe, foi apartado da sua mãe. Ele gostava muito da sua casa, perdeu a casa. Ele gostava muito da túnica que ele tinha, tiraram a túnica. Ele precisava beber água, mas tiraram a água dele. Ele gostava muito da liberdade, poder andar à vontade, mas arrancaram sua liberdade e o venderam como escravo. Olha só. E José vai ficar na casa desse egípcio chamado Potifar durante 11 anos como escravo. 11 anos sem direito nenhum. 11 anos sem poder ver família. 11 anos sem poder voltar para casa. 11 anos sem liberdade. 11 anos sem nada. Só que enquanto José estava na casa deste Potifar, que já era um homem rico, a partir do momento que José passou a servir dentro da casa de Potifar, o egípcio prosperou muito. Capítulo 39, versículo 5. E aconteceu que, desde que o puseram sobre a sua casa, sobre a casa do Potifar, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Então Potifar ficou muito feliz com aquele escravo, porque ele, tudo que colocava a mão, prosperava, dava certo, Deus abençoava. E José tinha uma qualidade, ele era fiel. José, apesar de poder administrar tudo que o egípcio Potifar tinha, ele não pegava nada, ele não roubava nada. Ele era fiel. Olha o versículo 6. E o egípcio Potifar deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tinha. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Aí você vê que José, ele não era fiel apenas com Potifar. E não fiel apenas com as coisas que Potifar tinha, de maneira que, mesmo que Potifar não soubesse o que José tinha sob a sua administração, mesmo que o egípcio não soubesse o que estava na mão de José, mesmo que José tirasse alguma coisa, o egípcio não iria saber, ainda assim, José não pegava nada que era do egípcio. E ele não era fiel só com as coisas, ele era fiel com Deus. Quando a mulher de Potifar começou a assediá-lo,
José entendeu que ele não devia tocar na mulher do egípcio, porque era a mulher do outro. E ele entendeu que fazer aquilo seria um pecado contra Deus. Então ele não quis fazer. Veja, ele tinha temor de Deus. É aquilo que eu estava te dizendo. Se faltar o temor, faltou o princípio. E se faltou o princípio, o resto vira bagunça. O resto não adianta nada. Então José, ele tinha princípio. E o princípio de José era o temor de Deus. E José não pegava as coisas, não era porque alguém estivesse ali olhando, controlando. Mesmo quando não tivesse ninguém olhando, José não pegava. Olha só, versículo 11. Sucedeu num certo dia que José veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela, a mulher de Potifar, lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Olha só, não tinha ninguém olhando. José podia falar: essa mulher está dando em cima de mim, ninguém está vendo, não tem nenhum criado na casa, é uma bela mulher, está muito interessada, quer saber de uma coisa? Eu vou nessa. Mas José, ele era fiel a Deus mesmo quando não tinha ninguém olhando. Ele não pegava o que não era dele, mesmo quando não tinha ninguém olhando. Você está entendendo isso? Deixa eu dizer uma coisa triste aqui na Paz e Vida da Lapa. Uma coisa muito triste. Você sabe que esta igreja já sofreu muito. Eu mesmo fui pastor aqui 40 dias por causa de maus obreiros. Aí eu fiquei aqui. Deixei o restante da Paz e Vida e fiquei aqui nessa igreja. E nós conseguimos levantar a igreja. Mas essa é uma igreja muito perseguida. O diabo tem um ódio desta igreja que você nem imagina. Houve uma época até que tivemos que refazer todo o telhado e a igreja ficou fechada. Refizemos todo o telhado. Já muito dinheiro foi gasto aqui neste salão, neste templo, que é um grande templo. Aí veja, a coisa de vários meses, acompanhando a situação das igrejas, porque eu sempre acompanho, eu vi que a igreja da Lapa não conseguia sequer pagar o aluguel. Não é um aluguel barato, mas a igreja aqui não conseguia pagar o aluguel, e eu ficava me perguntando: como pode? Não é possível. A igreja lá não vai, a igreja muito machucada, muito ferida, mas como pode? Alguma coisa está errada. E o Espírito Santo me incomodando: tem coisa errada na Lapa. Aí eu peguei um José que eu tenho, um homem de confiança, fiel. Falei: você vai para Lapa e você vai me acompanhar a contagem das ofertas todos os dias. O primeiro resultado foi que imediatamente a arrecadação dobrou. Imediatamente a arrecadação desta igreja dobrou. Essa igreja que não conseguia nem pagar o aluguel, imediatamente a arrecadação dobrou. Você vê? Então o que acontece? Tinha gente infiel aqui mexendo. Pessoas que aproveitavam que não tinha ninguém olhando e vinham e pegavam. A gente até sabe quais são as pessoas que faziam isso. O Espírito Santo não deixa nada oculto, não. Mas a gente não vai ficar botando gente na cadeia, não vamos ficar, levando ninguém para tribunal, não vamos fazer isso. Só que Deus não admite essas coisas. E a pessoa que acha que pode pegar porque não tem ninguém olhando, ela vai dar contas para Deus. Recentemente agora, tinha R$1.500 de uma oferta de quarta-feira, dentro da gaveta da igreja, e apenas 3 pessoas tinham a chave. Apenas 3 pessoas. 2 não vieram na igreja nesse dia, as que tinham a chave. E a igreja tem alarme e denuncia se alguém entrar antes da hora. O alarme denuncia. Só uma pessoa entrou e os R$1.500 sumiu. Não é? Então tem gente que pensa assim: não tem ninguém olhando, eu vou pegar. Uma pessoa dessa nunca vai ser abençoada e olha, vai morrer seca. Morre mesmo, amados. Ananias e Safira morreram não porque não deram, mas porque não deram tudo que tinha prometido. Olha só, morreram por causa da oferta. Agora imagina pegar, roubar descaradamente. A gente não vai levar ninguém para a cadeia, não é? Porque a gente sabe que Deus age nessas coisas, não é necessário. José era um homem fiel que ele não pegava nada, mesmo quando não tinha ninguém olhando.
E a gente é assim que Deus quer. Ah, não tem ninguém olhando, então eu vou fazer a coisa errada. O tempo todo Deus está olhando, porque os olhos do Senhor estão em toda a terra. Deus contempla todas as coisas. Nada fica oculto, não. E Deus é vingador dessas coisas. Olha, você vai ver o que Deus vai fazer com José e a paciência que Deus vai ter. E como José vai saber esperar em Deus. E como o próprio Deus vai saber esperar para agir. Então a pessoa precisa saber esperar. A gente não precipita nada não. Eu aprendi a não precipitar, amados. Eu aprendi a não enfiar os pés pelas mãos. Eu aprendi a esperar no Senhor. E eu quero que você aprenda a esperar no Senhor. Porque José está provando que é fiel, mas ele vai passar por momentos difíceis agora. Porque a mulher de Potifar, se sentindo menosprezada, irada porque ele não correspondeu, e como ela ficou com a roupa dele na mão, com a veste na mão, e ele fugiu nu, então ela vai começar a gritar e chamar pessoas do lado de fora da casa, e vai dizer que José quis estuprá-la. Quando Potifar fica sabendo dessa falsa denúncia, Potifar entrega José para a cadeia. Só que José era inocente. A diferença é que José é inocente. Você vê, a gente não põe um culpado na cadeia, né? Tem pena. A gente não põe um culpado na cadeia. Mas veja que o inocente vai para a cadeia, ó, sem piedade. E Deus está acompanhando isso. Acompanhe também você comigo aqui para a gente aprender a palavra de Deus. Olha só. Vamos acompanhar esta palavra. O José, ele vai ser preso. Estou lendo agora Gênesis capítulo 39, versículo 20. E o Senhor de José o tomou, isto é, Potifar, né? E o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. José agora está com 28 anos de idade. Ele ficou 11 anos com Potifar. Ele tinha 17 anos quando seus irmãos o traíram. E José ficou agora 11 anos na casa de Potifar. E mais uma vez ele vai perder tudo. Olha só, vai perder outra vez a liberdade. A veste também ficou na mão da esposa do Potifar, já perdeu a túnica de novo. E ele novamente vai ser jogado numa cova, porque essa prisão aqui é uma cova, daqui a pouco eu vou te mostrar isso. É uma cova, de novo ele voltou para aquela situação de 11 anos atrás, você está entendendo? Perdeu tudo, de novo. E as mesmas coisas, perdeu a túnica que ficou na mão daquela mulher, perdeu a liberdade e foi jogado na cova, a prisão onde ele vai ficar, o cárcere é uma cova. Perdeu outra vez tudo que ele tinha. Agora vamos imaginar uma coisa, vamos pensar uma coisa aqui, eu e você. Você sabe que o cárcere não é um bom lugar, ninguém quer ser preso, é verdade ou não é? Por quê? Porque dentro do cárcere só tem criminoso, com raras exceções. Há injustiças, há inocentes presos, mas são exceções. O ambiente de um cárcere não é um bom ambiente, porque ali comprovadamente tem uma maioria criminosa. Então José foi para o cárcere, para uma prisão no Egito, onde existe uma maioria criminosa. Agora os seus amigos ou os seus companheiros de cárcere, na grande maioria, serão pessoas de má índole. Porém, José está sofrendo uma grande injustiça, porque ele não quis a mulher de Potifar. A acusação de estupro é falsa. E Deus sabe, Deus é testemunha de tudo. No entanto, José, mesmo assim, vai ficar preso. E vai ficar 2 anos preso, viu? Não vai sair no dia seguinte, nem na semana seguinte. Ele vai ficar 2 anos preso. Agora imagine José, 2 anos naquele cárcere, com uma maioria criminosa. Imagine. Vem cá, José, por que você está preso?
né? Deve ter dito outro criminoso. Por que você está preso, José? Ah, me armaram aí uma cilada, me acusaram falsamente, eu digo diante de Deus que eu sou inocente, e eu estou preso porque a mulher do Potifar queria me levar para a cama, eu não quis, eu fugi, aí ela ficou com raiva, e eu estava bem ali, eu era o servo de confiança, e eu administrava tudo na casa do Potifar, tudo estava debaixo da minha mão, apesar de eu ser escravo, eu vivia bem, porque eu tinha liberdade ali para cuidar dos negócios do meu senhor, mas olha só, por causa dessa falsa acusação eu vim parar na cadeia. O que você acha que os outros criminosos devem ter dito para José? Rapaz, mas você é um otário mesmo, não é? Não devem ter falado isso para ele? Mas você é um bobo, hein? Naquela mansão do Potifar, a mulher linda que ele tem, dando em cima de você, e você perde a oportunidade? Rapaz, se ainda não aprendeu que o mundo é dos espertos, você merece mesmo estar preso, você é muito otário. Você não acha que os criminosos disseram isso para José? Disseram de monte isso no ouvido dele. Eu creio até que não teve um dia que alguém não zombasse dizendo, olha que trouxa, perdeu tudo. Ao invés de aproveitar, né? Imagine um mulherão daquele dando em cima. O cara perde tudo. Ei, mas que camarada bobo. Ele ficou ouvindo isso direto. Agora, se José não tivesse o princípio de tudo, o que José iria dizer? É mesmo, que bobo que eu fui. Se eu tivesse aproveitado a oportunidade, hoje eu seria rico e não estaria preso. Se eu tivesse roubado bastante o Potifar, o cara não sabia de nada. O que me adiantou ser honesto com o Potifar? Onde eu vim parar? O que me adiantou ter temor de Deus? Olha onde eu vim parar. Se ele não tivesse o princípio, ele iria dizer, realmente eu fui muito trouxa, realmente, mas na hora que eu sair daqui eu vou colocar tudo em dia. O dia que eu sair dessa prisão, o dia que eu sair desse cárcere, eu vou enganar todo mundo, eu vou roubar todo mundo, eu vou ser muito esperto, nunca mais irão me passar para trás. Ele poderia ficar revoltado dentro da cadeia, não poderia? Poxa, estou aqui injustamente, o que me adiantou ser bom? O que me adiantou ser honesto? O que me adiantou eu ser fiel? Olha onde eu estou, estou há 2 anos preso, mas deixa o dia que eu sair. E você vê que a maioria das pessoas que cumpre uma pena, quando sai da cadeia, geralmente reincide, volta para o crime. Por quê? Porque a pessoa entra na cadeia e faz uma faculdade do crime, é só mau conselho o tempo todo. É só mau conselho direto. Mas José, apesar de todos os maus conselhos que ele ouviu ali naquela cadeia, ele ficou com um bom conselho que certamente foi passado pelo seu pai Jacó. Um bom conselho que dizia, meu filho, aconteça o que acontecer, teme o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e anda na sua presença, e bem te irá todos os dias da tua vida. Pode ter certeza. José não foi atrás dos maus conselhos. E o ser humano tem uma tendência para ir atrás dos maus conselhos. Sempre aparece alguém mais malandro que quer dar uma boa ideia. E a pessoa sempre vai atrás do mau conselho. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, porque você hoje está ouvindo o melhor conselho do universo. Tenha o princípio, o principal, o início. Teme ao Senhor teu Deus. Anda na sua presença e bem te irá todos os dias da tua vida. E aconteça o que acontecer, saiba esperar no Senhor, porque o teu Deus é fiel e Ele nunca te desamparará. Deus nunca te deixará. Esse é o bom conselho. José resolveu ser fiel para o próprio princípio que ele tinha. Ele resolveu continuar na presença de Deus, mesmo no cárcere.
E Deus está com ele, ó. Leia comigo aqui, eu estou em Gênesis capítulo 39, versículo 21. Olha aqui, ó. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Quer dizer, ele começou a mandar no cárcere. Veja só, os criminosos querem tomar conta de uma cadeia. Aqui somos nós que mandamos, é a nossa facção que manda, e eles matam e assassinam até para controlar um presídio. Mas José, ele vai controlar o presídio do Egito, e não é pela força da arma, não é pela força da lança, nem da espada, nem da faca, nem do punhal, nem do estilete, mas pelo poder de Deus. Ele vai controlar aquele presídio, e o presídio vai ser uma bênção, porque ele tem andado com Deus. E Deus andava com José. Olha a diferença. José tem temor de Deus. Essa cadeia aqui, no tempo que José esteve lá, nesses 2 anos, pode ter certeza, não teve rebelião, não teve motim, não teve assassinato. Por quê? Porque lá estava a luz brilhando no meio das trevas. E por que a luz de José brilhava na cadeia? De maneira que ele se tornou o carcereiro Mor. Por quê? Porque Deus estava com ele. Continua acompanhando aqui comigo, ó. Não foi o que eu li aqui? E o versículo 23 agora, ó. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Segue esse bom conselho. Mesmo que você se sinta aprisionado, aprisionada, espera e confia no Senhor teu Deus. Aguarda no Senhor, porque eu te digo que onde quer que você estiver, o Senhor estará contigo. Se você tiver temor do Senhor e for fiel, você vai aprender a esperar no Senhor. José não está lá no cárcere reclamando, resmungando, está injustiçado, mas ele não reclama, ele espera no Senhor, porque Deus está com ele. Olha só. E Deus vai agir então. No final dos 2 anos que José estava preso, Deus coloca um sonho na cabeça do homem mais importante do Egito, que era o faraó. E o faraó vai ter um sonho, e ele vai chamar todos os sábios do Egito, os magos, os feiticeiros, os adivinhos, para interpretarem o sonho. Só que ninguém vai conseguir interpretar. Aí o faraó fica desesperado. Eu preciso saber o que o meu sonho significa, porque esse sonho se repetiu de outra forma. E ninguém sabia interpretar o sonho. E o faraó tinha um criado que era ex-presidiário. O copeiro Mor era ex-presidiário e conheceu José na cadeia. E ele tinha tido um sonho lá na cadeia e José tinha interpretado direitinho. Então esse copeiro Mor, quando viu o faraó querendo descobrir o significado do seu sonho, aquele copeiro chegou para ele e disse: Faraó, majestade, quando eu estive preso no cárcere, antes do Senhor me tirar de lá, eu conheci um homem que interpretava sonhos lá na cadeia. Aquele homem, ele não falhava, o sonho ele interpretava direitinho. Eu tenho certeza que ele vai conseguir interpretar o seu sonho. Aí veja só, Deus agindo nesse negócio, você está entendendo? Quando você sabe esperar em Deus, Deus começa a agir no teu lugar. Você não precisa se precipitar, querer fazer as coisas na marra, arrancar a fórceps. Não, espera no Senhor. Enquanto José está preso, Deus está agindo lá fora. Aí o faraó diz: então me mandem trazer esse moço aqui, porque ele vai interpretar o meu sonho, com certeza. Aí José foi levado até a presença do faraó. Vamos acompanhar isso? E José vai interpretar esse sonho. Vamos ler a partir do versículo 25
quando o Faraó falou para José que ninguém conseguia interpretar o seu sonho. Vamos ler isso. Estou em Gênesis capítulo 41, versículo 14. Acompanhe. Então enviou o Faraó e chamou a José e o fizeram sair logo daquela cova. Não te falei que aquela prisão era uma cova? E José barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. Aí veja. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. O que José aprendeu? A esperar no Senhor. Ele não está nem sabendo qual é o sonho, mas ele crê que a resposta de paz virá do Senhor. José não está confiando na própria sabedoria, ele aprendeu a confiar em Deus. E olha, ele glorifica a Deus. Versículo 17. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne formosas à vista e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. Isto é, eram feias demais. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-os aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. Então o que José está também passando de mensagem? Que não apenas ele confia no Senhor e espera no Senhor. Ele sabe que é Deus que faz acontecer. Amém? Então diga isto: eu vou confiar e vou esperar no Senhor, porque eu creio que é Deus que faz acontecer. José disse isso a Faraó e ele começa a interpretar. Versículo 26. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. É irônico achar que José diga que Deus se apressa a fazer as coisas, porque ele tinha 17 anos quando foi jogado na cova pela primeira vez. Ficou 11 anos como escravo, não é? E depois da escravatura voltou para a cova e ficou 2 anos preso. Ele está com 30 anos agora e já tem 13 anos que ele está sofrendo. Mas o que José crê? O que ele crê? Que Deus não demora. Ele crê que Deus age depressa. Você está entendendo a palavra? Você achou que Deus estava demorando? Eu estou dizendo, espera no Senhor, porque Deus se apressa a fazer a obra na tua vida, e Deus não falhará.
O nosso Deus pode parecer que demora, mas Ele não demora. Você tem que aprender a esperar o tempo de Deus. E quando José disse, Deus se apressa a fazer isso, na verdade ainda vai demorar 14 anos. Porque vai ter que ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Olha só. Mas José diz, Deus está se apressando a fazer. Tem que saber esperar, amados. Às vezes a gente quer para já, para ontem, não é? E às vezes tem que saber esperar também, porque às vezes Deus tem o tempo dele para fazer, nós vamos ver isso. Mas vamos continuar acompanhando aqui o que José está falando para Faraó. Versículo 33. Estou em Gênesis capítulo 41, versículo 33. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Agora, pare para meditar um pouquinho comigo também aqui. Faraó não tinha o sonho? 7 vacas gordas que eram devoradas por 7 vacas magras. Ele não tinha esse sonho? E depois ele não sonhou com um pé de milho com 7 espigas boas que eram devoradas por 7 espigas magras? E ele não tinha visto no seu sonho que as vacas magras, quando comiam as vacas gordas, continuavam magras como se não tivessem comido nada? Faraó não tinha toda a palavra e todo o plano de Deus? Tinha ou não tinha? O que faltava para Faraó? A revelação da palavra. Olha só. E quem é que vai revelar a palavra para Faraó? São os magos do Egito? São os feiticeiros do Egito? Quem é que vai revelar a palavra para Faraó? José. E o que José é? O que ele é? Servo de Deus. Um homem de Deus. Faraó tem toda a palavra, mas não tem interpretação. Por isso que a pessoa tem que vir à igreja. Porque tem um servo de Deus, tem um homem de Deus, revelando a palavra. Não estou falando isso por minha causa, não. Se eu não estivesse aqui hoje, o pastor ia estar revelando a palavra para você do mesmo jeito. Você precisa da palavra revelada, porque o livro, do jeito que ele está, até uma criança lê. Pode entregar para uma criança que sabe ler e escrever, ela vai ler a Bíblia, mas não vai entender. Por isso que a pessoa tem que buscar o reino de Deus, você está entendendo? E tem que saber esperar no Senhor. E José, ele está agora revelando toda a palavra para Faraó, interpretou tudo. José em nenhum momento estava pensando nele mesmo. Ele só se preocupou com o seguinte: manter o princípio, que é o temor do Senhor, manter a fidelidade a Deus, nunca pegar nada que não é dele, e esperar no Senhor. Ele não está pedindo nada, ele é um homem de Deus, ele é um homem de fé, e em nenhum momento ele pediu nada para ele mesmo. E olha só, ele está revelando a palavra para Faraó. Quando você age como José, quando você tem o princípio que é o temor, quando você confia no Senhor, quando você é fiel, porque você tem temor no coração, você é fiel de verdade, e quando você aprende a esperar no Senhor, mesmo que você não faça nada, Deus está fazendo por você. Agora mesmo você está me ouvindo, e se você está ouvindo esse bom conselho e está pondo em prática, então Deus já está agindo por você. Aí Deus começa a mover o céu e a terra por tua causa. Olha o resultado de tudo isso que José manteve firme. Isto é, o princípio, a fidelidade e saber esperar. Olha o resultado. Vamos ler a partir do versículo 38? Eu continuo no capítulo 41 de Gênesis.
Versículo 38 agora. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Veja, tiraram tudo de José, não é? Deus está usando o Faraó para dar tudo de volta. Olha só, Deus está dando até mais do que tinham tirado dele. Olha o que Deus está fazendo. Continue acompanhando comigo, ó. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, ou Paneia, Zafenate Paneia. E deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito, e José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. Ou seja, Deus cumpriu todo o sonho que José tinha tido. Por que José perseverava em ser fiel? Porque ele acreditava nos sonhos. Você não vai desistir de sonho nenhum, amém? Deus tem planos na tua vida e Ele vai cumprir todos os teus sonhos. Ainda que você diga: mas pastor, não tem condição, eu estou no cárcere. Calma, aprenda a esperar em Deus. Por que Deus não tirou José na semana seguinte, já que ele era inocente? Aquela prisão era ilegal. É porque Deus queria ensinar José não apenas a esperar, mas saber esperar. Porque às vezes a gente fala: tá bom, eu vou esperar, mas a gente não sabe esperar, não tem paciência. Tem que saber esperar. E Deus queria trabalhar José, entendeu? Lapidar. E é isso que Deus está fazendo com você. Você tem que ficar aqui, ó. Essa igreja agora vai ser o teu cárcere, amém? Aqui, Deus está contigo aqui, ou não? Aqui Deus vai ministrar na tua vida. Deus vai ministrar a palavra, Deus vai trabalhar no teu coração, no teu entendimento. Deus vai te lapidar, Deus vai te moldar, Deus vai tirar aquilo que não o agrada, Deus vai começar a limpar a tua vida, Deus vai te dar sabedoria neste local. Aqui nesta igreja, onde Deus vai estar contigo, Ele vai trabalhar na tua vida para deixar você no ponto de ter o melhor fim de ano de toda a sua vida e o melhor ano seguinte de toda a sua vida. Este ano vai ser uma bênção para você. Deus está se apressando em fazer isso. Você sabe que Abrão, quando Deus chamou Abrão, Deus falou: eu vou te dar um filho. A gente sabe que para um filho nascer só demora 9 meses. Mas o filho de Abrão demorou 25 anos. Tem que saber esperar, amados. Abrão, ele ouviu do próprio Deus: eu vou te dar um filho. E Abrão tinha 75 anos. Mas se Deus tivesse dado o filho para Abrão no ano seguinte, quando ele teria 76 anos, Abrão, que era um homem forte e vigoroso, poderia dizer: ah, é isso, eu tenho saúde. Eu fiz amor com a Sara e me nasceu o menino. Deus vai esperar o Abrão ficar amortecido. Não tinha mais condição nenhuma. Deus vai esperar 25 anos. Quando ele estiver com 100 anos é que Deus vai dar um filho para ele. Sabe por quê? Deus queria trabalhar a vida de Abrão. Deus queria ensinar Abrão a esperar, saber esperar. Em Gênesis capítulo 18, versículo 14, olha só, vamos lá? Gênesis 18, versículo 14. Está escrito assim:
Deus falando: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Aí sim, Deus falou: agora eu vou te dar um filho. Mas ao tempo determinado, olha só, Deus não podia ter gerado um filho instantaneamente para Abraão naquela ocasião, mas Deus vai esperar os 9 meses da vida, ao tempo determinado. O próprio Deus se obriga a esperar o tempo, sabia disso? Tudo tem um tempo determinado, você tem que saber esperar o tempo determinado. Vamos ler uma palavra muito linda no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos lá, Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ler esta palavra belíssima. A partir do versículo 1, olha só. Para você saber esperar, não apenas esperar em Deus, mas saber esperar o tempo determinado por Deus. Olha o que diz essa palavra. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Olha, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. É Deus que faz a coisa acontecer. E tem um tempo para tudo. E o próprio Deus vive respeitando este tempo certo. Deus, Ele continua respeitando o tempo, Ele não abre mão desta lei. Tudo tem um tempo determinado. E hoje aqui, amada, Deus está querendo que você aprenda a esperar o tempo certo. O que os irmãos de José estavam dizendo para José lá no Egito? Eles não reconhecem José, porque José agora tem cerca de 40 anos de idade. José é o segundo governador geral do Egito, não é? Eles estão passando fome, porque esse é o futuro de quem é desonesto. Esse é o futuro de quem é infiel. Eles estão passando fome e José foi exaltado. E eles estão conversando com José e não reconhecem, porque a última lembrança que eles têm de José é quando José tinha 17 anos. Olha só, agora José tem cerca de 40 anos e está com uma cadeia de ouro no pescoço. Está com uma roupa real, parece um egípcio. Você está entendendo isso? Eles não reconhecem José. Mas quem é que está com a bênção? Os que traíram, os que enganaram, os que fraudaram, ou aquele que permaneceu fiel com Deus? O que permaneceu fiel. Amém? Agora, José é um tipo de Jesus Cristo. José é um tipo de Jesus Cristo e nós vamos ver isso já já. Porém, para os irmãos de José, ele é só um egípcio poderoso. Eles estão conversando com o egípcio, não imaginam que é o próprio irmão que eles traíram há 23 anos atrás? Eles não imaginam isso? Eles estão com a vista escurecida, estão dependendo de José, e José está em oculto para eles. Eles falam com José e não reconhecem. Eles pedem alimento, estão morrendo de fome e não reconhecem que é o próprio irmão que eles tinham traído. O que José está vendo ali naquele momento? Está vendo a fidelidade de Deus. Que por último Deus está exaltando quem é fiel, quem sabe esperar nele, quem tem confiança em esperar. E olha só, na mente dos irmãos de José, olha o pensamento que eles têm, que foi o que eu li para você no começo da mensagem, né?
que foi aquela palavra: nós temos um irmão que não existe mais. Ele já era, na cabeça deles, José já era. Mas veja só, José está ali. Não é um José morto, não é um José pobre ou miserável. É um José transformado, e eles não reconhecem isso. E eles pensam que José já era, já não existe mais. Sabe o que essa palavra está dizendo para você agora? Que ainda que muita gente ache e acredita que você está acabado, acabada, um dia eles vão ver que o Deus poderoso continua sendo fiel na tua vida e que Deus não te abandonou. Um dia eles vão olhar para você e nem irão reconhecer a obra que Deus fez na tua vida. Agora eu vou te mostrar que José é esse tipo de Cristo. Porque primeiro, José foi traído pelos próprios irmãos. Jesus Cristo foi traído também pelos seus irmãos judeus. E foi traído pelo amigo mais íntimo, pelo irmão mais próximo, por Judas Iscariotes. José foi vendido por 20 moedas de prata e se tornou escravo no Egito. Jesus Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. José foi jogado numa cova sem água. Jesus Cristo clamou na cruz: tenho sede. E não lhe deram água. E depois puseram o seu corpo também numa cova. E veja o detalhe de tudo isso. Quando José foi vendido como escravo, ele foi enviado primeiramente para a casa de Potifar. E eu gostaria que você anotasse aí na tua Bíblia o que quer dizer Potifar. Potifar é uma palavra que quer dizer dado por Deus. Veja que nada é por acaso. José é um tipo de Cristo, porque a palavra, o Evangelho nos diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que aconteceu quando José, dado por Deus, esteve na casa de Potifar? Tudo que Potifar tinha foi abençoado. O que acontece quando você deixa Jesus entrar na tua casa? Tudo que você tem e a tua própria vida é abençoada. Tudo dá certo para você. Depois José, ele teve aquele baixo, não é? Desapareceu, foi para o cárcere. Para onde que Jesus Cristo foi depois que ele morreu na cruz? Para onde ele foi? Seu corpo estava na sepultura, mas para onde ele foi? Ele foi ali para as prisões subterrâneas do inferno, onde Satanás mantinha muita gente aprisionada. E nos diz o Evangelho que ali Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Por isso que José foi para o cárcere. Por isso que José foi para aquela cova. Mas o faraó depois mandou chamar José, não foi? E o que faraó dizia? Não há outro que tenha o Espírito de Deus como você, José. E o que o nosso pai fez quando Jesus Cristo se batizou nas águas? Desceu o Espírito de Deus sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E Deus disse: tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E não há ninguém na face da terra que tenha o Espírito de Deus como Jesus Cristo, porque Ele é o próprio Deus. Não há outro como Jesus. Quando o faraó pegou a figura de Jesus Cristo e colocou como governante no Egito, o que aconteceu com o Egito? O Egito prosperou e se preparou para todo tipo de calamidade e se tornou potência mundial. O que acontece quando você coloca o Senhor Jesus na tua vida? O Jesus ressuscitado, o Jesus que todo mundo pensou que já era. O que acontece quando você coloca ele na tua casa? Assim como Potifar e Faraó prosperaram, você quando põe Jesus na tua vida, você também prospera. E você viu qual foi o nome que Faraó deu para José? Eu li isso para você.
Vamos lá? Gênesis capítulo 41, versículo 45. E chamou o faraó o nome de José Zafenate Paneia. Que quer dizer isso? Salvador do mundo. José é um tipo de Jesus Cristo, uma figura de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Se você quer que a sua vida seja uma bênção, se você quer que não apenas este ano e o ano que vem sejam vitoriosos, mas por toda a eternidade, se você quer ser vitorioso e vitoriosa, você precisa do Zafenate Paneia. Você precisa do Salvador do mundo. E não tem outro Salvador. É só Jesus Cristo. Eu vou fazer este convite para você pegar a tua vida agora, trazer aqui no altar de Deus e colocar Jesus Cristo poderosamente dentro da tua casa como Salvador do mundo. E eu vou pedir para cada pessoa que está aqui e crê que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, e principalmente o seu Salvador pessoal, todos os que creem nisso, venham aqui para frente agora, em nome de Jesus. Venham para cá. Venham para cá. Todos que creem que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Todos que querem este Salvador do mundo na sua casa, como seu Salvador pessoal, vem aqui para frente em nome de Jesus. E é para vir mesmo. Vem para cá. Algum mago do Egito conseguiu interpretar a palavra para Faraó? Nenhum. Algum sábio do Egito, por mais que fosse ensinado naquelas cabalas, conseguiu resolver o problema do Egito? Nenhum. Ninguém. Só o Zafenate Paneia. Só o Salvador do mundo. Não adianta você procurar ninguém lá fora, viu? No Egito não tem ninguém que possa te ajudar. O Egito é um símbolo do mundo. Só existe um que é o Salvador do mundo. Só Jesus Cristo. O que você tem que fazer agora? O mesmo que Faraó fez. Você viu? E Faraó o pôs sobre a sua casa. Faraó mesmo disse isso, ó. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. O que Faraó fez? Fez uma confissão com a própria boca. Você tem que fazer essa confissão. Só o Senhor Jesus, o Salvador do mundo, estará na minha casa. Só Ele, ninguém mais. E tu, Salvador do mundo, somente tu governará a minha casa. De que casa que nós estamos falando? Essa aqui. Jesus Cristo diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. É nessa casa aqui, ó. É aqui. Aí você tem que deixar ele governar. Porque José foi o governador do Egito. Você vai deixar Jesus governar a tua vida. E tudo que você estiver esperando em Deus, e vai ter que saber esperar. E tudo que você estiver esperando em Deus, você vai ver acontecer. Porque ainda que ele pareça tardio, ele nunca demora. Ele faz tudo no tempo determinado. Então o que nós vamos prometer agora diante de Deus? Inicialmente, o temor, o princípio. Porque se faltar o temor, não adianta ter o resto. Por causa do temor que eu tenho a Deus, eu vou ser fiel. Não é? Pastor, eu jamais pegaria uma oferta da igreja. Eu creio nisso. E mesmo que não tivesse ninguém olhando, você jamais pegaria. Eu creio nisso. Mas você sabe, quando a gente deixa de dar o dízimo, nós estamos pegando o que é dele e o que é da casa do Senhor. Sabia disso? Então a gente não teria coragem de enfiar a mão na arca para roubar uma oferta da casa de Deus. Mas quando nós não damos o dízimo,
nós estamos pegando uma coisa que é de Deus, não estamos sendo fiel. Então você tem que ser fiel. E por que alguém é fiel? Por causa do temor. Agora, se a pessoa não tiver o temor, ela não vai ser fiel. É ou não é? Faz sentido, não faz? Se ela não tiver temor, ela não vai ser fiel porque ela não tem medo. Eu não dou dízimo, coisa nenhuma, não estou nem aí. Imagina que eu vou dar 10% do que eu ganho na casa de Deus. De jeito nenhum. Ficar colocando dinheiro em bolso de pastor, a pessoa não tem temor para falar essas coisas. Não tem temor. Falta o princípio. Então não adianta o resto. Tem que ter o temor, e por causa do temor você é fiel. E porque você é fiel, você compreende que o teu Deus também é fiel. E que Ele não vai falhar com você. E é por isso que você aprende a esperar no Senhor. Então nós vamos fazer isso agora. Nós vamos colocar Jesus Cristo como governante dessa nossa casa aqui. E nós vamos fazer isso com temor no coração. E vamos ser fiéis. E vamos saber esperar no Senhor. Porque você pode ter certeza, Ele vai te exaltar. Você vai ver isso. E digo mais ainda, virá o tempo de Deus, em que Ele vai te exaltar lá na glória e colocar uma coroa de ouro na tua cabeça. Vai chegar o dia que Ele vai te dar uma veste santa, uma túnica valiosa, que ninguém poderá tirar de você. Vai chegar o tempo em que o Senhor te exaltará de uma maneira como você nunca imaginou. E isso está reservado para quem sabe esperar, inclusive a volta de Jesus Cristo, que vai se dar no tempo determinado, no tempo certo. Amém? Está disposto, está disposta a fazer isso? Confirmar que Jesus Cristo é o governador da tua casa, o Salvador do mundo e o teu Salvador pessoal? Está disposto a manifestar o teu temor e ser fiel e saber esperar no Senhor? Então vamos nos ajoelhar aqui na frente. E quem estiver ouvindo pela rádio, seja no Brasil ou fora do nosso país, através da internet, e quer compartilhar conosco deste momento especial, se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do computador. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida da Zona Oeste, Lapa, São Paulo, Brasil, ore assim comigo. E quem está à distância, ouvindo pela rádio, pela internet, ore também. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus bendito. Meu Deus amado. Só o Senhor é o Salvador do mundo e não há outro. E eu creio que o Senhor Jesus foi dado por ti, meu Deus. E eu quero o Senhor Jesus como governante da minha vida, da minha casa. Eu quero o Senhor reinando dentro de mim. E eu faço isto com temor no meu coração. E eu te peço, perdoa, Senhor, os meus pecados e as minhas falhas, e todas as vezes que eu não soube esperar no Senhor. Meu Pai querido, com temor no coração, eu serei fiel. Jamais pegarei qualquer coisa do Senhor, e eu vou saber esperar o dia que o Senhor mesmo vai me exaltar. Meu Deus da glória, trabalha na minha vida, trabalha no meu caminho, trabalha no meu coração, vai lapidando a minha mente, vai aperfeiçoando a minha personalidade. Vai, Senhor, fazendo de mim a grande bênção que o Senhor planejou. Meu Pai querido, eu quero agora te servir com fidelidade todos os dias da minha vida. E eu também quero saber esperar
aquele dia glorioso em que o Senhor Jesus voltará para me buscar. Meu Deus da glória, não me deixe desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Nada, Senhor, vai me derrubar, porque o Senhor está comigo, e eu confio e espero sempre no Senhor, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.